meus queridos amigos, que a graça e o amor do Senhor estejam compungindo seu coração e levando a sua vida a um desejo mais intenso de conhecê-lo, de tornar-se conhecido para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor preparou em você e através de você. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora adorando ao Senhor. Hoje no Café Intimidade eu vou estar conversando com o pastor Gilmar Doerner, ali da cidade de Brusque, da Igreja Evangélica Calvário. Vamos conhecer a história desse ministério, ouvir aquilo que Deus tem feito na vida do pastor, na vida de toda a sua família e de todo esse ministério. Por isso eu convido você a não sair daí. Você que quer conversar com a gente, mande o seu e-mail, a sua história para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também está passando para você aí o endereço das nossas páginas no Facebook. Você pode estar compartilhando os nossos vídeos, as nossas frases, release das palavras, tudo está aí nas nossas páginas no Facebook. Meu querido, abra o coração, porque com certeza Deus tem algo especial para você nesse dia. Esse é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao nosso Café Intimidade desta manhã. Pastor Gilmar, que prazer ter o senhor aqui com a gente. É um prazer também, agradeço o convite, estar participando desse programa e espero ser uma bênção nesse café. Que bom, né? Nós podemos desfrutar de um momento especial com o Senhor. Pastor, o senhor é pastor há quantos anos? Conta um pouquinho até chegar no pastorado, né? Hoje, de Ministério Calvário, já são quase 25 anos, vai estar completando o Jubileu de Prata agora, né? Este ano. Mas houve toda uma trajetória, né? Fala um pouquinho pra gente, pastor. Eu sou um dos fundadores da igreja, mas não era pastor fundador, né? Na época em que a igreja Calvário foi fundada em Brusque, eu fui o técnico de som. Eu nunca imaginava ser pastor. Só. O meu propósito era sempre estar do lado, ajudando, apoiando. E eu passei por muitas lutas na minha vida, muitas dificuldades, problemas seríssimos, tanto de enfermidade, como em todas as áreas que uma vida possa ter problemas, eu tive, muito sérios. E onde eu acreditava em Deus, sempre acreditei muito em Deus, desde muito novo, né, que aceitei Jesus com meus 16 anos. Então, aquele momento de crise, eu busquei a Deus. Eu disse, Senhor, eu estou passando por isso. Mas eu não entendo por que estou passando por isso. E eu estou vivendo a Tua Palavra conforme eu aprendi, o melhor que eu posso. E eu acredito que na Tua Palavra é o que diz. Buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas coisas. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas isso não está acontecendo comigo. A minha vida está muito complicada. Eu disse, Senhor, mas eu vou continuar te servindo como eu aprendi. Mas eu espero que se tiver alguma coisa que precisa mudar, que tu venhas me revelar, ou através de alguma pessoa, tu possas me fazer conhecer. E busquei a Deus. Fui buscando tal e Deus começou a mudar, foi mudando, foi me trazendo algumas coisas novas, que chegou um tempo que eu lembro muito de um domingo de manhã, depois de uma escola dominical, um irmão da igreja, um presbítero da igreja, disse assim, Gilmar, interessante, o que está acontecendo contigo? Parece que tu amadurecesse de uma hora para outra, assim. E realmente aquilo ali, eu pensei que era só eu que estava sentindo, mas... Porque na verdade você estava sendo preparado para algo maior, né? E eu fiquei feliz porque realmente ele também, não era só eu que estava sentindo essa mudança, essa coisa gostosa, né? E tendo um momento muito especial com Deus. Para você ter noção, dentro de um tempo ali, já essa época ali, eu ia dormir sentindo a presença de Deus como se fosse alguma coisa sobre a pele. Latente, né? E acordava de manhã, quando eu acordava o olho, essa presença maravilhosa me acompanhando. Me lembro também de uma vez que eu estava já como pastor e conversando com o irmão, aconselhando ele e falando de alguns assuntos. E eu disse dessa experiência que eu estava passando e a minha esposa, então, ela estava junto e ela disse assim, interessante, eu nunca falei para o Gilmar isso aí que ele está falando agora e que quando eu dormia à noite... Parece que eu não dormia com um homem, parece que realmente eu dormia com alguma coisa que tinha até um certo temor de tocar nele. Olha só. Então foi uma coisa ímpar que aconteceu, né?
E isso aí parece que trouxe para mim um amadurecimento. E Deus me mostrou muitas coisas. O Senhor fez aquela oração, Deus ele foi lhe envolvendo em tudo aquilo que ele tinha para o propósito, né? Foi sedimentando isso no seu coração, né? De certa forma fez a sua esposa perceber, mesmo ainda que não sabendo bem o que Deus estava fazendo, mas já havia no ar todo um trabalhar de Deus para o seu pastorado, né? Exatamente, uma coisa maravilhosa assim acontecendo. E fui, aí mais ainda continuei do lado do pastor, auxiliando o pastor. Aí depois de algum tempo, o meu pastor me colocou em 1 ano em experiência pastoral, que dali a 1 ano ele ia então estar me consagrando ao ministério pastoral. Mas com o propósito de estar ao lado dele. Sim. Mas acabou acontecendo que, justamente quando ele me ordenou, foi a despedida dele, no culto de despedida dele. Fiquei emocionado. São momentos que marcam, né, pastor? Que eu esperava estar do lado dele, né? E a gente foi, então, trabalhando, de certa forma, a primeira vez tendo experiência. E também, estava esquecendo desse detalhe, que eu fazia parte do corpo de obreiros, mas não estava no momento na diretoria da igreja, que em outra parte fazia parte da diretoria. Então, pelo fato de o pastor estar saindo, ele não me deixou também como substituto. Onde, numa reunião que foi feita logo em seguida, como é que ia ficar as coisas, a diretoria da igreja pediu para mim assumir por um tempo indeterminado. Eu imaginava talvez uns 6 meses. Eu tinha uma empresa nessa época, eu imaginei pelos 6 meses, mas não foi assim. Até hoje ninguém pediu para mim sair. Então já são 25 anos, são quase 25 anos. São 17 anos que eu estou... 17 anos, a igreja tem 25 anos e o senhor 17 anos. E é interessante o pastor contando, né, o desencadear, a forma como Deus foi trabalhando. E às vezes, Deus, quando ele nos chama, ele nunca entrega o prato completo. Ele sempre fala uma coisa aqui, uma coisa, mas sempre subentende se tem algo atrás disso. E ele vai nos preparando e nos moldando para esse tempo e para esse momento. Por quê? Porque ele precisa de soldados forjados para essa guerra, para esse trabalho, para aquilo que ele vai fazer, né? É verdade. Então, e tudo isso aí também acaba sendo um cumprimento de alguma coisa que Deus já tinha falado há um tempo atrás. Um tempo atrás nós estávamos, já bem no início da igreja, veio uma irmã de Curitiba, que Deus usava ela, o meu cunhado, que era o pastor na época, ele trouxe ela para um trabalho na igreja e veio com ela um casal de Joinville. Então eles almoçaram na casa da minha mãe e eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Então, fui para casa, almocei, e quando eu voltei, eu sabia que a minha mãe é daquelas mulheres de oração, né? E ela ia querer orar para ver se Deus revelava alguma coisa, que aquela irmã estava ali, irmã, vamos orar, ver se Deus revela alguma coisa. E eu não sou muito disso, não sou disso, né? Então, eu sei que Deus tem os seus propósitos e acabou para mim ficar na direção de Deus. Então, quando eu fui, eu estava indo para a casa dela, eu disse, Senhor, com certeza minha mãe vai querer orar, saber alguma coisa. Eu disse, Senhor, não fala nada. Para mim não precisa falar nada, porque eu sei os propósitos que tens para mim. Já havia convicção no seu coração, né? A gente imagina, né, que sabe, e eu pensei que sabia. Olha só. Então eu sabia que tinha algumas coisas grandes, mas eu imaginava em outras áreas. Sim. Porque eu ia ajudar na igreja sim, mas não como ministério pastoral. Aí então o que acontece? Eu disse, Senhor, porque se falar alguma coisa e não falar outras, eu posso ficar em dúvida das outras. Sim. Então, mas se tu falar, então fala tudo, para que não fique dúvida. Então, aconteceu como eu imaginei, vamos orar, tal, e aí reunimos na sala dela, assim, uma roda, eu, minhas irmãs, o pastor da época, e também aqueles irmãos da irmã. Então, fomos orar. E ela já logo, dos primeiros que ela entregou, foi uma mensagem para mim. E quando a gente recebe uma mensagem, a gente fica, né, impactado. Né? Então eu fiquei impactado. E ela parou de entregar para mim, terminou e foi entregando para os outros na roda, assim. Foi. E ela estava do outro lado entregando uma mensagem para minha irmã e eu parei. Nessa hora eu estava falando com Deus, eu disse, mas Senhor, eu falei contigo. Se fosse para falar, falasse tudo.
tu não falasse tudo, porque tem algumas coisas que parece, né, que faltou. Sim. Porque eu sei que isso aí testifica no meu coração. E ela parou de entregar para aquela irmã, para minha irmã, e veio para mim e entregou a mensagem dizendo mais algumas coisas, completando aí então, e também dizendo que é muito mais do que tu imaginas. Olha só que tremendo. Tu pensas que tu sabes e é mais ainda. Então, foi tremendo. E Deus tem sido sempre muito bom comigo, né? Sempre a gente tem procurado estar na direção de Deus, é feito a nossa parte e Deus tem sido tremendo comigo. E os resultados da nossa vida ministerial, no nosso chamado, eles são uma consequência de uma vida de obediência, né? É verdade. Você não precisa procurar os resultados, eles acontecem quando você obedece, né? E eu, em vários momentos aqui eu pude ver os seus olhos marejados de lágrimas, né? E esboçando a convicção do seu coração, a fé e o seu amor no Senhor, Amém. né? E no próximo bloco a gente vai conversar mais um pouquinho. Amém? Então, meus queridos, não saia daí. São só 30 segundinhos e nós voltamos para conhecer um pouquinho mais da Igreja Calvário. Realmente o Senhor preparou um café da manhã especial para nós. 30 segundinhos, a gente já volta.